A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Boa noite, caros telespectadores. Sexta-feira, 5/4. Hoje, por razões da TV, eu estou gravando o programa no dia 5/4, um pouquinho antes de ir ao ar, tá? Isso não é normal, que eu costumo gravar às quartas-feiras, mas eu estou gravando na sexta-feira e desde já agradeço os convidados que concordarem em mudar a data da gravação, porque eu os peguei de surpresa. Mas isso acontece, né? No mundo da tecnologia também existem problemas técnicos. Bem, vamos lá. Primeiro agradecer mais uma vez o carinho de vocês por estarem assistindo, pensando, sempre procurando trazer assuntos que eu entenda que sejam do interesse da nossa cidade, da nossa região. E hoje eu vou começar com história. A história registra que fabricar cerveja em Nova Friburgo não é um fato recente, existindo informações sobre sua fabricação ainda no final do século XIX e início do século XX. A história também registra, né, festa de cerveja, principalmente nos anos 50, 60, 70, aqui pelos clubes da cidade, né? Uma delas foi o tradicional Festival do Chopp do Caledônia Montanha Clube. E a gente de longe, eu mesmo frequentei alguns, tá? Ainda tinha história, né? Vinha um barril da Alemanha, que se contava era isso, né? Se estourava na abertura. Mas esse Festival do Chopp do Caledônia foi muito famoso. A festa do colonizador no Nova Friburgo Country Club também é uma fama tremenda. Tem mais de 50 anos. A Sociedade Esportiva Friburguense sempre teve na cerveja um importante fator de integração social. E é bem compreensível, né? Pois ela foi fundada por alemães, né? E que é um dos países onde tem uma das escolas mais conhecidas do mundo, enfim. Falar em cerveja em Friburgo, né? E nós também temos as tradicionais festas da cerveja, não posso esquecer delas não, que foram promovidas pelos municípios, lá pelos idos de 80 e 90 principalmente, que deixaram marcas nos governos Heraldo Bento de Mello, né? E Paulo Azevedo, no Suspiro, no Alberto Brown, aqui na Via Expressa, enfim. Esse evento, além de atender os friburguenses, apreciadores de cerveja de festa, né, eles sempre também atraíram muitos turistas, gerando receitas para o município. É isso. Turismo é uma indústria importante e a cerveja é uma parte importante dessa indústria. No entanto, nós sabemos que essas cervejas, esses festivais, essas festas sempre foram realizadas com cerveja e chopps vindo de fora, né? Nunca foram com chopps de Friburgo, cerveja de Friburgo. Aí veio o século XXI e novos tempos surgiram para a cerveja, só que não apenas em relação ao seu consumo, mas trazendo bônus da sua fabricação no município. Pelo que eu estou me lembrado, a cerveja começou a ser fabricada com mais ênfase no século XXI em Friburgo. Eu não sei se tinha alguma cervejaria no século passado aqui, eu não me lembro. Agora, a nossa cerveja, hoje Friburgo é conhecido como um dos municípios dos maiores produtores de cerveja no estado do Rio. E eu não sei, quiçá, de muitos municípios em relação ao Brasil. Hoje nós somos o que pode ser chamado de um polo cervejeiro. E agora a nossa cerveja, a cerveja friburguense, está prestes a executar um feito inimaginável há alguns anos. Vai atravessar as fronteiras do Brasil e vai pousar lá no Canadá. Isso é admirável, não é? Eu já conversei com vocês sobre esses novos tempos em alguns programas anteriores. E hoje voltaremos ao tema, mas com um viés diferente, né? Vamos falar sobre a nossa cerveja, levando o nome de Nova Friburgo para fora do município e trazendo premiações para a nossa cidade. Devido ao quê? A qualidade da nossa cerveja e principalmente a criatividade dos nossos mestres cervejeiros, tá? E vamos falar dessa viagem, né? Dessa travessia, que não chega a ser a travessia do Atlântico, mas é a travessia do sul para o norte, né? Do estado do Rio de Janeiro para o Canadá.
tá? Que também tem suas tradições em cerveja também, ligada à escola mais americana, acredito, mas quem lembra desses filmes de mafiosos, né, no termo da lei seca, sabia que um dos grandes polos de fabricação de cerveja para entrar clandestinamente nos Estados Unidos era o Canadá. Então o Canadá tem tradição em cerveja sim, e nós vamos ter uma cerveja friburguense lá no Canadá, motivo de orgulho, fazendo parte da Nova Friburgo e vendendo certo. Então, e assim, para falar sobre esse assunto, nós conversaremos com o mestre cervejeiro de uma das principais cervejas da região, a cerveja que viajará para o Canadá. Enfim, este é o tema do programa desta noite, a premiada cerveja friburguense ultrapassando nossas fronteiras. Antes, claro, tem aqueles meus recados na frase, um lembrete e o meu tradicional mantra. A frase, quem disse foi o Stephen Morris, que é um músico produtor inglês. Claro, tem a ver com cerveja, né? Você já sabe que cerveja também é uma das minhas paixões, né? Eu sempre falo. Todo mundo gosta de um tipo de bebida, né? Eu gosto de cerveja. Então ele diz o seguinte, na vida existem outras coisas para além da cerveja, mas a cerveja faz essas outras coisas parecerem ainda melhores. Na vida existem outras coisas para além da cerveja, mas a cerveja faz essas outras coisas parecerem melhores. Vamos combinar, né? Um bate-papo gostoso, no fim de tarde, ou qualquer hora do dia. A cerveja, até no café da manhã, ela desce bem, a verdade é essa, né? Basta você escolher uma cerveja legal, né? Todo mundo fala que cerveja é igual, mas não é não. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. O segundo, eu peço aí o Marconinho, falando em cerveja, né? Eu peço para ele que coloque no ar a vaquinha. Não, isso ainda não. Isso eu vou chegar lá. É a vaquinha primeiro. Você deve estar com ela aí. É a vaquinha para ajudar a Juliana e Eckert a representar o Brasil através da seleção brasileira no Campeonato Mundial de Bolão, que será realizado na Alemanha, que é uma das grandes escolas de cerveja do mundo, né? Então está aí no site. Vale a pena, é mais um orgulho para nós. Nós vemos uma friburguense vestindo a camisa amarelinha, essa camisa amarelinha que, infelizmente, nos últimos tempos tem deixado a gente cabreiro, né? Que a nossa seleção de futebol até agora até que foi bem. Parece que entenderam que o Dorival Júnior é um técnico que gosta de arrumar time e eu gostei. Tivemos um bom resultado contra a Inglaterra e contra a Espanha também não foi um resultado ruim, né? E olha que o juiz português fez uma força danada para ajudar os espanhóis. Mas é isso aí. Então tá aí a vaquinha, vamos ajudar a Juliana Iac. Agora sim, você pode jogar aí as fotos, que é o meu mantra. Esse mantra que já dura mais de 2 meses e vai continuar. Hoje mesmo eu passei por lá, o mato já está muito mais alto. Vocês estão vendo aí, é ali em frente à fábrica de Ipu. Esse matagal hoje está muito mais alto. Eu vou tirar umas fotos, porque agora tem uma novidade. Além do relaxamento da Secretaria de Serviço Público, que simplesmente se acha no direito de tirar a calçada do uso dos friburguenses, né? O mato está lá, já passou pela calçada, agora tem Águas de Nova Friburgo também em obras lá. E Águas de Nova Friburgo, através das suas empreiteiras, eu sei que ela não faz o serviço direto, eles não têm muito cuidado com as ruas, com os pedestres. Eles se acharam no direito de ocupar o que resta da calçada com tubulações, paralelepípedos, enfim. É aquela costumeira. Se a Águas de Nova Friburgo faz um bom trabalho fornecendo água, no tocante às suas obras, ela é um desastre ambulante. E a responsabilidade é do poder concedente à prefeitura que deixa a Água de Nova Friburgo, atrás de seus empreiteiros, fazer uma verdadeira bagunça que eu passei lá hoje. Eu caminhei cedo e aquilo está lá. O matagal, eles em obra e quem quiser que se dane, que se enfie dentro do mato se quiser passar. Eu mesmo tive dificuldade para passar em determinado momento, porque quando se fala em ocupar as ruas, a Água de Nova Friburgo não está nem aí para a população. Então, a Água de Nova Friburgo, se vocês fazem um bom serviço, coletando esgoto e fornecendo água, a parte de obras de vocês e de manutenção é um desastre ambulante, né? Isso posto, vamos ao programa da noite. Como eu disse a vocês,
é mais um exemplo da nova Friburgo que vem dando certo. Nós vamos falar hoje sobre a premiada cerveja friburguense ultrapassando nossas fronteiras. E para falar sobre esse tema, nada melhor do que falar com quem sabe fazer cerveja, né? Estou recebendo aqui o Gabriel Tuller, mestre cervejeiro. Você está voltando aqui pela terceira vez, né? Então, obrigado por ter vindo. Imagina, eu que agradeço, Modesto, pessoal de casa. É um orgulho estar aqui mais uma vez. O motivo que a gente vai falar hoje me traz mais orgulho ainda, né? Mas é sempre bom vir aqui falar, conversar com vocês. Eu gosto de falar sobre o que eu gosto de fazer, sobre o que eu amo trabalhar. Então, é sempre agradável estar aqui. Obrigado mais uma vez. Você está hoje também com mais um membro, mais um Leonardo, mais um Tuller Costa, né? Isso. Que é mestre cervejeiro também. Obrigado, Leonardo, por ter vindo. Você vai engrandecer certamente o programa. Imagina, obrigado pelo convite, Modesto. Como o Gabriel falou, é um prazer falar sobre cerveja, conversar sobre as pessoas, conversar com as pessoas sobre o que a gente gosta, disseminar esse conhecimento, disseminar a Friburgo que vem dando certo, né? Não só a gente, mas o meio cervejeiro de maneira geral de Friburgo é muito legal, tem feito barulho grande nos centros principais de cerveja do Brasil, então é um prazer estar aqui. Bem, Gabriel, a gente tem essa pergunta, eu acredito que você já ouviu essa pergunta inúmeras vezes, já deve ter até respondido inúmeras vezes que você veio aqui, né? Mas eu entendo que é necessário te perguntar novamente, porque mais de uma vez eu ouvi de pessoas conhecidas que não entendem que o que me leva a pagar um pouco mais caro por uma garrafa de cerveja, né, uma cerveja artesanal, segundo eles, cerveja é cerveja. Isso eu já ouvi essa semana mesmo. Mas é cerveja, é tudo igual, basta não estar geladinha. O que você responde para quem pensa dessa forma, hein? Você já ouviu essa pergunta muitas vezes? Já. De vez em quando o pessoal já, até no próprio bar, quando vem beber, né, não está às vezes muito preocupado com o sabor, só está preocupado talvez com o preço ou com a temperatura, né, do líquido que vai estar prestes a consumir. E com a quantidade, né? Com a quantidade, exatamente. Então, assim, a gente sabe que não é tudo igual, nem água é tudo igual, né? E água que é tão parecido, se você toma água daqui, uma água do Rio, que você vê direto no noticiário falando que não tem qualidade para ser consumida, então, quiçá a cerveja, né, que sofre tantos processos durante o modus operandi da produção ali, né? Então, assim, além de uma fábrica para outra não ser igual, dentro da mesma fábrica você ainda tem vários estilos de cerveja diferentes. Então, isso vai fazer com que você tenha um mundo infinito de bebidas aí. Há sempre o nosso concorrente, entre aspas, que não é concorrente, que é o vinho, né? Na predileção do pessoal aí das bebidas um pouco mais premium, né? A gente fala que assim, o vinho ele ocupou um espaço legal dele pela variedade de uvas e sabores, mas assim, na cerveja a gente tem isso infinitamente maior, só que infelizmente ainda não é muito explorado, porque a maioria do pessoal ainda é levado a crer de que é tudo igual, basta estar gelado, igual você falou, mas a gente sabe que não é. Ninguém vai discutir o processo produtivo, que é a qualidade da produção, mas o que a gente vai botar em questão é qual que é o seu objetivo final ao produzir uma cerveja. Fazer um produto com a qualidade extrema, com um sabor diferenciado, ou você quer fazer uma coisa refrescante para você beber gelado? Aí, para mim, é que começa a diferença entre uma cerveja e outra. E só para exemplificar um pouco o que o Gabriel disse, dessa variedade que o mundo das cervejas te proporciona, hoje no Guia de Estilos Internacional, que é o que vai guiar os juízes na hora de julgar uma cerveja em um concurso, existem cerca de 160 cervejas diferentes. E dentro desses estilos de cerveja, né, você tem um intervalo de características que a cerveja pode ter. Então, às vezes, a cerveja do mesmo estilo, ela apresenta características diferentes. E ainda mais entre estilos diferentes. Então, assim, o mundo da cerveja ele te proporciona diversas experiências, diversos sabores, cores, paladares, é muito legal. E rapidinho, antes de você puxar adiante, e não necessariamente todos os estilos precisam estar estupidamente gelados, né? Exatamente. Isso aí. Então, assim, quando você vai experimentar uma coisa que está muito gelada, você meio que perde um pouco do paladar, né? Então, por isso, necessariamente, ela não precisa ter muito gosto. Então, você vai fazer um produto mais leve, mais gasoso e que seja feito para ser consumido bem gelado. E dentro das cervejas artesanais, especiais ou premiums, você já está trabalhando um produto de mais qualidade
que não necessariamente precisa estar saindo trincando do freezer. Você pode tirar da geladeira e às vezes até só naquela adegazinha resfriada, igual a adega de vinho, que vai satisfazer legal o paladar. Nós temos cerveja que se sugere beber entre 12 e 14 graus, né? Exatamente. A Imperial Stout mesmo é uma dessas. A própria cerveja, que acho que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, ela é uma cerveja muito complexa, envelhecida, que o ideal dela é se beber na temperatura um pouco mais alta, aí esse em torno entre 10 e 15 graus. Isso aí. Temperatura ambiente mais fria, que em Friburgo cai muito bem. Eu queria só fazer um adendo da sua fala inicial, que você falou do compositor, acho que em inglês, que existe uma lenda que os filósofos antigos, eles discutiam as ideias 2 vezes. Uma vez sóbrio, para todo mundo se entender e fazer um raciocínio lógico, e depois uma vez depois de ter bebido alguma bebida, né? Para ver se aquelas ideias ainda faziam sentido quando eles estavam naquele sentido mais inebriado, mais alegre. Então, caminha junto também o desenvolvimento da sociedade como um todo, da história da humanidade, a cerveja sempre esteve presente ali. Vocês conhecem uma pessoa que é meu sobrinho, Gredin, né? Uhum. Gredin sabe, eu entrei nesse mundo, até acho que antes dele, tem uns 18 anos, e eu tenho aquelas maluquices de engenheiro, né? Eu comecei, a primeira cerveja que eu bebi, eu resolvi fazer uma tabela e falei, eu quero saber quantas cervejas eu vou beber dessas, né? Ele acha um absurdo que eu já tenha mais de 700 rótulos que eu já bebi diferente. Todo rótulo que eu bebo, que eu tenho o hábito de beber em casa também. Uhum. E lá já tem um monte de Alpendorf lá, que é de cerveja de vocês, que é de qualidade. Mas agora eu vou entrar no dito mundo das cervejas artesanais. E há muitos anos eu entrei nesse mundo e eu venho conseguindo convencer pessoas que é estranha, né? Você paga mais caro uma cerveja. Aí sabe o que eu faço? Eu costumo convidá-los para ir em casa ou vou com eles a algum lugar. Depois que eles tomam uma cerveja, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não conheço um. Eu mesmo falei antes de um amigo que está fabricando cerveja, foi um que eu levei. Ele está indo nos nossos encontros, né, e tomava aquela que você está falando, estupidamente gelada, né? As pessoas tomam uma cerveja, acham que estupidamente gelada não tem gosto de nada, né? Sim. Fecha as papilas gustativas e vira água, qualquer coisa, menos cerveja. Mas a gente consegue dissertar e depois que a pessoa conhece, vocês falam desses estilos, tipo de cerveja, né? Então as pessoas começam a olhar a cerveja. O Marcolin mesmo que está me ajudando, eu já trouxe algumas cervejas artesanais para ele e pergunta a ele se ele acha que é tudo igual. Ele já não acha, né? E muita gente ainda acredita, né, que só existe a tal da cerveja gelada dia a dia. Eu acredito que seria interessante, Leonardo, você falar rapidamente sobre as tradicionais escolas de cervejas que permeiam pelo mundo, né? Uhum. Que vocês muito bem sabem explorar através daqueles workshops que vocês fazem. Isso, né? isso. A nossa ideia na série de workshops que a gente tem feito, né, que você tem participado dos últimos, é exatamente desmistificar isso, assim, mostrar que você tem uma variedade grande de cervejas, de sabores a serem explorados. E aí, durante esses workshops, a gente conta, né? São 4 escolas cervejeiras mais famosas, né? 4 grupos de escolas cervejeiras, 3 mais antigas, né? Que vêm com desenvolvimento lá desde a Idade Média, antes inclusive, que é a escola alemã de cerveja, né? Super tradicional, muitas cervejas alemãs chegam no Brasil, a um preço até bem legal, acessibilidade em termos financeiros. E aí as mais famosas vão ser a Pilsen, que a escola alemã, especificamente lá na República Tcheca, foi aonde o estilo Pilsen foi inventado, essa cerveja clarinha que todo mundo gosta de beber, que é a mais vendida, mais tradicional, nasceu numa cidade chamada Pilsen, lá na República Tcheca. Temos também a Weiss, né, a Weizenbier, a cerveja de trigo, que já traz alguns sabores diferentes desse sabor tradicional. E temos algumas cervejas também escuras, vermelhas. A escola alemã é muito famosa e tradicional por fazer cervejas do tipo Lager, que é um tipo de fermentação, que deixa as cervejas mais leves de se beber. Temos também a escola inglesa de cerveja, que é uma escola já mais tradicional de cervejas ale, que é o outro tipo de fermentação mais tradicional, né? Lager muito presente na escola alemã, cervejas ale muito presente na escola inglesa. São cervejas que elas são sempre muito consumidas nos pubs ingleses, né? A história da invenção do pub, né, do boteco inglês, vamos botar assim,
está muito envolvido com também o desenvolvimento da cerveja inglesa. São cervejas que são um pouco mais escuras do que tradicionalmente a gente conhece. São, às vezes, se você for num pub inglês tradicional, são cervejas que têm um pouco menos de gás, devido ao processo dela de ser tirada no bar e tudo. Mas também é uma escola muito interessante. Sabores, você falou, a Stout um pouquinho antes, é um estilo característico da escola inglesa de cerveja. Cerveja que eu pessoalmente gosto muito também. Eu gosto muito. Temos a escola belga, que a gente vinha falando antes da gente começar a gravação, que para você ter uma noção de como importante é a cerveja para os belgas, a cerveja belga é considerada um patrimônio histórico da Unesco, de o quão importante é para eles. Eu fiz até a relação com você, que pra gente, como é pro futebol, eles são pra cerveja, assim, eles chegam, conhecem alguém e falam, qual é a sua cerveja preferida, né? Qual é o seu time? Exatamente. Então, para eles é muito importante, eles têm diversos estilos, assim, eles inventam muita coisa, são muito criativos. E, mais recentemente, temos a escola cervejeira americana, que ela meio que pega um pouco de cada escola, né? Belga, alemã e inglesa, e adiciona os ingredientes regionais americanos e também essa coisa do American Way of Life, eles dão um exagero em tudo. Então, as cervejas americanas, que são releituras de outras cervejas de outras escolas, é uma cerveja que pega aquela base de outra escola e exagera, bota um teor alcoólico maior, bota mais lúpulo, que é o ingrediente que dá aromas e amargor para a cerveja. E também... Ou suaviza demais também, para tornar meio que eles se apropriam de tudo, né? O americano gosta de pegar as coisas que já foram bem feitas. Depois dizer que foram eles, são pegar as coisas que foram bem feitas e adapta para o cotidiano deles. Então, assim, tem lá as Pilsen que a gente toma hoje cotidianamente, são uma evolução dessa Pilsen que o Léo falou, da República Tcheca. E, gente, não entenda mal, não, a República Tcheca é a escola alemã, mas é porque antigamente era tudo uma coisa só. Então, quando surgiu, ainda não existia a República Tcheca e nem tão pouco a Alemanha, né? Era antes dos países. Aí teve o Império Austro-Húngaro, era Baviera. Então, assim... aqueles ducados. Isso, em cada escola tem um nome do seu país principal, mas eles englobam 3, 4 países. Só os Estados Unidos, que é mais Estados Unidos, um pouco Canadá, mas não tem... Já vem pegando o México um pouquinho. O nortezinho do México ali na divisa, né? Com a Corona da vida, né? Que já tem o nome de Mexican Lager, mas ainda é da escola americana. Exato. E adapta tudo para a vida deles e torna... isso é American alguma coisa. American Stout, American Porter, American Pale Ale, American Indian Pale Ale, que é a famosa IPA, que hoje em dia ninguém lembra que IPA era inglesa, tradicionalmente. Mas todo mundo pensa que é americano. Todo mundo pensa que é americano. Então isso, e o mais legal de tudo, cara, que eu acho que não só conhecer os sabores, quando a gente fala nos workshops, é você entender que o desenvolvimento de uma escola, dos sabores, não era só porque o pessoal gostava assim ou gostava assado, não. O clima fazia diferença, os ingredientes que existiam, política, religião, o hábito de consumo, então tudo envolvia para como se encaminhava o tipo de produção, como ainda é até hoje, né? Cada local você vai ter um produto, uma regionalidade, então isso tem tudo a ver com a escola. E o legal é você ver isso através da degustação de cerveja, que eu acho que é o mais interessante. Isso que eu mais gosto. Exato. Não é sobre o produto apenas, né? Como o Gabriel falou, o desenvolvimento das escolas, que é uma denominação mais recente, né, de você separar em escolas, é uma coisa que engloba muito todos os acontecimentos na época, né, no desenvolvimento daquele país, daquela região, culturalmente, economicamente, religiosamente. Tudo isso influencia para chegar no que hoje a gente chama de escola alemã, inglesa, belga e americana. Agora vamos falar de algo que interessa bastante, né? Quem não assistiu os programas anteriores que você participou, que você esteve aqui, eu acho que você esteve aqui com o Gredinho, esteve aqui com a Monique, né? Isso. Ainda tive quando era na outra sede. Foi na outra sede. Vamos falar, nós sabemos aí, tem registro que a cerveja, os alemães, tem um livro de um escritor aí que mostra que os alemães que chegaram aqui em 1824 produziam cerveja lá do jeito deles. E nós tivemos uma empresa no final do século XIX, início do século XX, que fabricou cerveja. Mas vamos falar desses novos tempos, desse parque cervejeiro. O que você pode falar, como é que ele chegou e qual a dimensão desse parque cervejeiro hoje?
Então, Modesto, você bem falou que a gente é um dos maiores do estado, quiçá do Brasil. De fato, a gente está no último censo do Ministério da Agricultura, que é quem regulamenta as atividades de produção de cerveja. Se eu não me engano, a gente já ocupou o 10º lugar, né, de quantidade de unidades Fabris, e agora a gente está em 14º. Isso, estava junto com o Rio de Janeiro. Junto com o Rio de Janeiro, ou Isso seja, em termos de Brasil. em termos de Brasil. Isso. Então, assim, no estado do Rio, a gente está, acho que Petrópolis é primeiro em número de unidades. Na verdade, nesse último censo, Petrópolis ainda estava 2 fábricas de cerveja atrás, mas como o último censo tem 2 anos, se não me engano, a gente sabe que eles já ultrapassaram a gente nesses termos. Mas a gente está em primeiro, empatado com o Rio de Janeiro. Isso. Assim, a gente não está falando de volume produtivo, porque no Rio de Janeiro você vai ter alguma fábrica de uma grande empresa que produz mais do que todo mundo junto. Mas não é essa cerveja que a gente está Em Petrópolis conversando. mesmo assim. temos a Boêmia, que Tem produz a uma Boêmia, quantidade então, muito grande. Cá entre nós, né? Depois que você aprende a gostar de cerveja artesanal, você fala que a cerveja que eles estão falando aí, eu bebo também, né? Quando eu estou em festa, eu bebo o que tiver. Mas ainda estava brincando, nós temos um evento na nossa turma, que cada um leva a cerveja que quer, né? Então, cada um tem que levar pelo menos 4 latões de cerveja ou 4 garrafas. Aí todo mundo bota no freezer. Quando está terminando, você vai ver as que sobra. Eu não vou falar o nome industrial porque fica chato, né? Mas você sabe quais são. Mas a gente gosta de falar também, assim, é óbvio que em termos de experiência são coisas diferentes, mas assim, a princípio não é que são cervejas piores ou melhores, são propósitos diferentes, né? Assim, essas cervejas mais comerciais, a gente bebe às vezes quando vai para um churrasco, que vai beber muito, ou quando quer ficar bebendo ao longo do dia, porque são cervejas mais leves de se beber. São feitas para isso. São feitas para isso, para você. Aí sim, essa cerveja para você beber mais gelada, para você beber em um momento que está quente, para refrescar. Nas artesanais a gente tem isso também, mas as artesanais a gente também tem o outro lado, que você pega cervejas mais complexas, mais pesadas de se beber, que aí você vai para tomar um dia à noite em casa, num jantar, uma coisa mais para degustar, não para beber em grandes quantidades. Então, assim, são propósitos diferentes que podem caminhar junto. Assim, é claro que lá na gôndola do mercado pode ser um concorrente, mas por trás, assim, no meio cervejeiro, a galera troca muita ideia, a galera é muito parceira e é meio que caminha junto, sendo uma concorrência só na ponta, mas por trás são propósitos diferentes de produção e comercialização. Mas de cerveja. hoje, quer dizer, nós estamos bem na pista, então, em termos de fábrica de cerveja. Sim. E a gente sempre tenta evoluir da maneira associativista, né, Modesto? Então, assim, a gente já teve algumas associações. Atualmente, assim, em Friburgo, a gente faz parte da rota cervejeira do estado, que são a Serra Verde Imperial. Eu sou o presidente, na última vez a gente até falou sobre isso, e está mudando a presidência e vamos mantê-la em Friburgo. A gente conseguiu manter. Agora a Carol da Barão vai ser a presidente, né? A gente está agora batalhando para trazer o festival da Rota para Nova Friburgo, um festival, dar um pequeno spoiler assim, vamos tentar crescer ele um pouco no escopo de não ser só festival de cerveja, mas trazer um congresso técnico, concurso de cerveja, um congresso de turismo, coisas que envolvam a cidade, além do que só a confraternização cerveja, né? E vender cerveja, né? E também a recém-fundada Associação de Microcervejarias de Fábricas de Nova Friburgo, qual todas as fábricas, acho que só uma que não faz parte, fazem parte no intuito de tentar dialogar com o poder público, buscar as demandas, oferecer algumas ofertas, buscar negociações de insumo. Então, assim, a gente tem, igual o Léo falou, a gente não tem muito rival aqui ainda na cidade, a gente tem um grupo unido que, vez ou outra, você vai competir, mas, assim, a demanda ainda é grande para a oferta, né? Isso. Marcolinho, vamos para um rápido intervalo? Vamos para um rápido intervalo. Na volta, e se nós entraremos na história da cerveja que vai representar o Brasil lá fora e a indústria que vai fazer isso, tá bom? Voltando daqui a 2 minutos.
seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF, amigos fazem planos. Bem, estamos hoje conversando sobre o nosso polo cervejeiro, sobre o mundo da cerveja. E agora nós vamos entrar no que me motivou a convidar o Leonardo e o Gabriel, porque eles são mestres cervejeiros de uma empresa que, além de levar o nome de Nova Friburgo para fora do nosso município, para fora do nosso estado e proximamente para fora do país, é uma empresa que está sendo premiada pela qualidade da cerveja que produz, o que deve ser motivo de orgulho certamente para eles e para nós, porque eu tenho certeza que na hora que fala lá, o vencedor é a cerveja fulana de tal, de Nova Friburgo, né? Então é nossa cidade, a Nova Friburgo está indo. Feito um pouquinho essa introdução, eu peço para você, Leonardo, falar um pouco sobre essa vitoriosa empresa chamada Alpendorf. O motivo para a sua implantação, quando aconteceu, né, a sua atuação no mercado da cerveja, e o que levaram vocês a se animarem a representar a cerveja friburguense, primeiro fora de Friburgo, depois fora do Brasil. Primeiro, vocês certamente gostam de cerveja, senão vocês não fariam isso, né? Exatamente, é um prazer, assim, é uma alegria imensa esses reconhecimentos que a gente tem recebido através dos prêmios, né? A Alpendorf, ela começou primeiro com o Gabriel, meu irmão mais velho, e o meu pai, lá em 2011 ainda, eles começaram a fazer cerveja em casa. Assim, na época, como você deve lembrar, cerveja artesanal era difícil de achar, nacional principalmente. Você encontrava as importadas. Exatamente, e as importadas você achava, e é um preço bem mais caro do que a gente encontra hoje. Claro, muito caro. Então, na nossa família, assim, isso muito vindo do meu pai, a gente sempre gostou muito de fazer as coisas em casa. Meu pai cozinha bem, aí quis aprender a fazer cerveja, todas as coisas que a gente pode fazer a gente mesmo, a gente sempre gostou muito. E o Gabriel, muito entusiasta da cerveja, desde as épocas de faculdade, incentivou, começaram a conversar e começaram a fazer cerveja lá em 2011. E aí eu morava no Rio na época, vinha finais de semana que eles iam produzir para participar da bagunça, né, tá junto. E aí os anos foram passando, os amigos foram falando com o Gabriel, faz cerveja para o meu aniversário, para o meu casamento. E aí a gente foi vendo que a galera curtia. E lá em 2016 houve a oportunidade da gente se instalar na queijaria suíça, lá em Conquista, no complexo da Casa Suíça, né? E aí o pessoal topou, foi o Gabriel, meu pai, um tio nosso, Fernando,
E o Marcelo, que até hoje ele é o designer da marca, né? Todos os rótulos, toda essa beleza que a Oppendorf transmite, além do líquido de qualidade, é o Marcelo que coloca a marca dele. E o pessoal topou e investiu, começamos a fazer as obras. Em 2017 a gente abriu a Oppendorf, ali em Conquista, onde a gente nasceu, né? Produzindo 1.200 litros de cerveja mensal, uma quantidade que às vezes, em termos absolutos, se falando de pessoa para pessoa, parece muito, mas para uma cervejaria bem pouquinho. E aí, ao longo dos anos, né, a gente foi crescendo, 6 meses depois, em 2017 ainda, abriu o Biergarten, começou a implantar, vender o nosso próprio chopp para o público, e ali começou o nosso encantamento de ter esse contato com o público, de vender cerveja, de fazer essas experiências que a gente é tão entusiasta, né? Não à toa que a gente faz workshops, a gente tem hoje, através da Ana Karina, que é uma das nossas colaboradoras, junto com a Monique, que é a sommelier, e a Carol, que é a sommelier, mestre os estilos e também da cervejaria Barão, tem a confraria feminina. Então a gente gosta muito dessa coisa de experiências e isso se transmite nas nossas cervejas também, assim, como vem de uma paixão nossa, a gente quer produzir alguma coisa que a gente gosta, que o público vai gostar. E não só o produto, a gente quer gerar experiências, sabores diferentes. Uma das nossas cervejas tem uma história muito bacana, uma cerveja muito diferentona, que é a nossa cerveja mais premiada. E a gente gosta muito de fazer testes, a gente gosta de variedade como consumidor, então a gente quer oferecer isso para o nosso público também. E aí, ao longo desses anos, a gente foi aprimorando, né, cada vez mais, sempre estudando, e desde 2020 ou 21, se não me engano, foi 21, o segundo ano que estava ali naquela coisa da pandemia ainda, a gente recebeu o nosso primeiro prêmio com essa cerveja diferentona, que é a Margherita Gose. E a partir dali a gente tomou gosto pela coisa e ano após ano a gente foi ganhando maior quantidade de premiação e premiações maiores, né, medalhas de ouro, prata, a culminar nesse ano que a gente... A gente vai falar dessas premiações já. Então, beleza. Deixa eu só complementar uma coisinha assim. E depois me fala por que é Oppendorf o nome. Ah, beleza. Vou só complementar, antes de você falar, o porquê que, assim... A empresa, quando você vai abrir, você tenta buscar um plano de negócio que você vai seguir enquanto empresa. Só como o Léo bem falou, a gente produzia 1.200 litros, a gente tinha 2 tanques só para produzir cerveja. E cada estilo leva uns 30 dias para fazer. Então eu esvaziava, fazia outro, esvaziava, fazia outro. Só que às vezes, no meio do caminho, tinha um outro evento. Enfim. E como eu gosto de experimentar, eu fazia uma Pilsen, fazia outra, fazia Pilsen. Só que às vezes você chegava no evento, e aconteceu, a gente não ter Pilsen para o evento. E não era uma época assim que não era comum se comprar cervejas para revenda, muito assim, né, de outras empresas e tal. E a gente falou, vamos sem Pilsen mesmo. A gente vai lá, a gente tinha a Red, que é uma cerveja, apesar de ser diferente, ela é uma cerveja leve. E a gente ia no papo, conversando, falou, olha, experimenta essa daqui, ela é vermelha, ela é levinha, não sei o que, papapá. E as pessoas começaram a comprar a ideia e aconteceu isso em alguns eventos, de às vezes ter uma cerveja, no outro não ter essa cerveja e ter um estilo diferente. Acabou que virou uma preferência dos clientes em buscar mais a novidade do que a repetição. Pois é, isso é uma das coisas que me atrai na Oppendorf, a novidade. Então, assim, acabou que não propositalmente, o fato da gente fazer as experiências era proposital, mas de não ter um determinado estilo não era, às vezes é porque não dava tempo mesmo. Então acabou que virou uma coisa assim, por um acaso legal. Uma marca da empresa. Virou uma marca Exato. Da empresa. E por que Oppendorf agora? E a Oppendorf, voltando um pouquinho, quando a gente fazia cerveja em casa ainda, o primeiro rótulo que a gente criou, o nome da cervejaria seria Bierdorf. Quando a gente começou fazendo cerveja na casa do meu pai, que fica em uma vila aqui em Friburgo, numa tradução livre, mais literal do alemão, Bierdorf seria cerveja da vila, que seria representando exatamente a maneira como a gente começou a fazer cerveja, que foi em casa. E aí, lá quando a gente foi abrir de fato a cervejaria, equipamentos, a gente foi fazer o registro do nome no INPI, né, quem regula a propriedade intelectual, já existia esse nome. Então a gente não podia usar esse nome, mas a gente já tinha toda uma identidade visual desenhada pelo Marcelo, e aí como a gente mantém isso, só que mudando o nome. E aí a gente
trocando ideia, né, fazendo um brainstorm, a gente pensou em homenagear Friburgo, porque Friburgo é uma cidade montanhosa, cravada no meio da Serra Fluminense, e a principal rede de montanhas na Europa, que é onde nossos rótulos, toda a nossa identidade visual foi construída, através da nossa ascendência suíça, alemã, italiana, são os Alpes. Então, Alpendorf... Vocês me mataram uma curiosidade. O Dorf, em alemão, ele é uma palavra que significa vilarejo. Não é uma vila de 3, 4 casas, como a gente morava quando criança, porque essa palavra não existe em alemão. Então, seria um pequeno vilarejo, uma pequena cidade. E Alpendorf, na tradução, remeteria a um vilarejo dos Alpes, um vilarejo nas montanhas, que é a Nova Friburgo. Então, assim, mesmo com essa coisa com essa pegada mais europeia, que remete à coisa da cerveja, a tradição cervejeira, que a gente optou como marca, a gente ainda assim resolveu homenagear a cidade. E como você bem disse, falando sobre a gente atravessar barreiras, fronteiras, sempre quando a gente vai em um evento, e a gente faz muitos eventos fora de Friburgo, o principal deles, o Mundial da Labière, em toda garrafa, todo banner, tudo que a gente faz, a gente bota lá, Nova Friburgo. Isso é legal. Porque a gente ama muito a nossa cidade, homenageou através do nome da cerveja. Todos nós estudamos fora e decidimos por voltar para Friburgo, para morar aqui, qualidade de vida. E a gente gosta de levar isso para fora, para as outras pessoas também. O sobrenome diz tudo, né? Vocês chegaram aqui, a família toda chegou Exatamente. aqui, lá Então, no exílio de além 1800 disso, e pouco. Essas maneiras, né, que quem trabalha com marketing, alguma coisa, são maneiras de você subliminarmente indicar, macetar o nome, a ascendência, a origem, o Alpendorf, Vila dos Alpes, quando o pessoal pergunta. Então isso tudo, tipo assim, quando a gente faz o kit de presente Alpendorf, ele tem as cores da bandeira de Nova Friburgo. Exatamente. Então, indiretamente, você vai dando gostinhos de Friburgo sem a pessoa perceber que está consumindo Friburgo. Quando ela vê que ela chega aqui, o que ela vai buscar, já é familiar as coisas da cidade. Eu já vi em algum lugar. Exatamente. Por exemplo, a gente tem uma linha de cerveja, que é a linha de cerveja das montanhas, que cada cerveja tem um nome de uma montanha de Friburgo. Atualmente a gente tem 4, que é Catarina Mãe, Pai e Filha, e Cão Sentado, que remete a um estilo de cerveja diferente. Agora vamos falar assim das premiações. Primeiro, o que levou vocês a saírem de Friburgo, né? O que motivou? Não, eu vou levar. Por que levar uma cerveja para um evento que existe digamos, um julgamento? É um risco, né? Sim. Que você pode chegar lá. Você pode receber notícias não tão boas. Pois né? você pode ser até esculachado, né? O cara. O que motivou vocês a fazer isso? Agora vamos falar das premiações, onde foram obtidas, como é que foi como é que vocês começaram a sair de Friburgo, onde é que vocês já foram, onde é que vocês foram receber as principais premiações, o Mundial Labière mesmo, que vocês foram, que é no Rio de Janeiro, né, que vocês já estão lá há vários anos. Conta agora da parte das premiações, você queria falar aquela hora, eu pedi para você segurar um Beleza. pouquinho. Deixa eu só começar, porque essa parte vem um pouco antes do Léo participar diariamente do nosso cotidiano. Quando a gente ainda fazia em casa, existe um programa até hoje que chama Mestre Cervejeiro da Eisenbahn, que você submete lá um estilo de cerveja, cada ano tem um estilo diferente, eles até lançam esse estilo no mercado. Foi um ano da Irish Red Ale, a gente participou, chegamos até a semifinal, inclusive o terceiro colocado era um amigo meu, Leandro Noel, filho da Silvana, da ginástica, né? Isso. Ele ficou em terceiro lugar, se eu não me engano. Então era um cara de Friburgo também, foi bem legal. E assim, foi legal você receber um feedback da sua produção. Então o que motivou primeiramente a gente, é claro, se a gente participa, você está sempre pensando que você pode ganhar. Ninguém entra lá para perder. Mas assim, nunca foi o nosso foco principal. O nosso foco principal era ter respostas de pessoas gabaritadas, qualificadas, de como está o processo produtivo. Como é que está a cerveja, o sabor, a espuma, a cor, o enquadramento no estilo, o sabor de maneira geral, tem algum defeito, não tem defeito, e isso é que motivou. E o bônus foi ter começado a ganhar os prêmios, que o Léo pode falar um pouquinho deles. Exatamente, assim, porque quando você oferece a sua cerveja para um amigo, dificilmente ele vai falar que não gostou, né? Então, assim, essa coisa da análise imparcial sempre foi uma motivação muito grande, imparcial e crua mesmo. Se o juiz, né, o avaliador... Quem não sabe qual cerveja que é, uma né? pessoa, é cervejaria. É degustações cegas.
Ele Então, sabe o assim, estilo, mas não sabe da onde que veio. Exatamente. Então ele vai fazer a análise nua e crua ali. Então assim, se a cerveja está muito boa, está muito dentro do estilo dela, ele vai botar e vai dar os parabéns. Se ela já não tiver tanto, tiver apresentar algumas falhas, ele vai pontuar isso, falar, você pode melhorar nisso, pensa um pouco nisso, nesses aspectos, para melhorar o seu processo de produção, para na próxima oportunidade você ter uma melhor chance no concurso. Então, assim, a primeira motivação, como o Gabriel bem falou, sempre foi receber esses feedbacks de pessoas que entendem muito de cerveja para a gente sempre melhorar as nossas cervejas. A busca sempre foi por melhora, tanto nos concursos como nos cursos que a gente faz, sempre procurar mais conhecimento para melhorar sempre, oferecer sempre a melhor experiência. E aí a gente já tinha começado a participar de concurso até antes de eu entrar na cervejaria, que eu entrei um pouquinho depois de ter sido fundada. Na época eu morava no Rio ainda. Então a gente começou a escrever, já começou a receber alguns feedbacks e fazer mudanças no processo produtivo, pensando em melhorar o produto final lá na ponta. E ali em 2021 a gente criou uma cerveja, a gente já tinha criado em 2019 ou 20, uma cerveja para homenagear a nossa avó, que é italiana, Dona Rose, um beijão para você. Ela vê bastante televisão. Ah, que bom. E vai ter certeza que vai ver vocês. E ela é um estilo alemão de cerveja, e isso que eu vou falar é uma coisa que a gente gosta de fazer bastante, como as pessoas que criam as cervejas, as receitas, né? A gente gosta de pegar um estilo, ter uma base para você partir de algum lugar, mas a gente gosta de adicionar os toques, que a gente chama de toques da Oppendorf. Seja alguma criatividade que vem da nossa cabeça ou adicionar mesmo toques regionais, para exatamente valorizar esse regionalismo que não só Friburgo, mas outras cidades aqui da região têm bastante de riqueza de produtos. Então, nesse caso dessa cerveja Margherita Gose, para homenagear a nossa avó, que é uma cerveja de estilo alemão, que aliás é gin, ela é ácida, é um estilo sour de cerveja, que também é um pouco salgado. Então a gente adicionou tomate e manjericão e chamou ela de Margherita. Então ela é uma pizza líquida. É uma pizza. Eu conheço a cerveja porque eu já tenho o privilégio de bebê-la. Então ela é a nossa cerveja mais premiada, foi a primeira e hoje é a mais premiada. Ela tem 4 premiações de medalha de ouro. Ganhou no concurso brasileiro de cervejas duas vezes, que é o principal concurso de cervejas artesanais do Brasil. O maior concurso do mundo de cervejarias independentes. E o engraçado dessa coisa que a gente gosta de variedade, as 4 cervejas que a gente tem premiadas são uma em cada escola cervejeira. A gente tem a Margherita, que com as nossas adaptações, mas é uma escola alemã ainda. A gente tem a Dubel, que é uma escola belga, que a gente adicionou a regionalidade com um café da região, e o Cumaru, que é a baunilha brasileira, né, que o pessoal gosta de falar. A gente tem um Tomei essa na última vez que estive lá com o Guedinho. Experimentou ela. Foi, muito então, bom. Ela ganhou no Mundial de la Bière do ano passado. A primeira foi isso aí, dela, foi isso que motivou, né? Exatamente. A gente tem a Kentucky Common, que é uma das cervejas caracteristicamente americanas mesmo. Ela tem 3 premiações também. No concurso brasileiro de cerveja, ela tem uma. E no Brasil Beer Cup, que também é um outro concurso de bastante expressão no Brasil, ela tem 2 medalhas, uma ano retrasado e uma ano passado. E atualmente a cerveja da escola inglesa, que é a Barley Wine, que trouxe uma coisa inédita para a gente, que foi em março desse ano. A gente, com esse toque da regionalidade que a gente gosta de falar bastante, a gente envelheceu essa cerveja originalmente inglesa em barril de amburana, que é uma madeira brasileira, muito utilizada para envelhecer cachaça. E a gente envelheceu essa cerveja na amburana. Ela vem ganhando prêmios desde o ano passado, no concurso brasileiro de cerveja em Blumenau e no Brasil Beer Cup, que acontece em Florianópolis. E esse ano, de novo, no concurso brasileiro de cerveja, ela foi premiada, agora com medalha de ouro. E, além disso, dentre as cervejas que ganharam medalha de ouro, tem mais um concurso entre elas para eleger as melhores cervejas do Brasil, e aí independente de estilo. E nesse outro concurso, ela ganhou como a 5ª melhor do Brasil, que foi uma coisa que foi inédita, muito legal, a gente ficou muito feliz. Gritaria pra caramba na hora do anúncio. Nós já estamos aí perto de 10 minutos, vamos pedir para mostrar umas fotos que vocês me enviaram. Ah, beleza. Vamos lá, vamos ver essas fotos. Essa cerveja aí, por exemplo. Exatamente essa que eu falei por último, a Barley Wine, com a sua medalha de ouro no concurso brasileiro de cerveja de 2024.
Tá. Essa é a mesma. É a mesma, É, isso. só para vocês terem ideia de como essa cerveja é boa, naquele último workshop de alemã, eu não sei se vocês notaram, que eu e Gredin sentamos, nós estávamos bebendo uma cerveja, né? Era Barley Era Wine. ela. Claro. ela Falei é assim, não uma vamos aprender cerveja- sobre a escola alemã, vamos tomar Barley Wine. E ela é uma cerveja muito legal, porque assim, o pessoal que às vezes gosta mais do vinho, ela é uma cerveja, é 100% cerveja. O nome dela é só porque ela era uma cerveja que foi feita durante o bloqueio comercial entre Inglaterra e França, então a nobreza inglesa demandou uma cerveja mais forte, mais complexa, que lembrasse notas de vinho, e ela veio daí. E aí a gente envelheceu ela em madeira de amburana e conseguimos esses resultados recentes. Continua as fotos. E ela é uma cerveja que fica quase um ano para ficar pronta. Essa aí. Essa é a marguerita, É a marguerita. essa que o Léo falou, que ela tem um toque ácido, um toque salgado, tomate manjericão, de fato parece uma pizza líquida, todo mundo que toma se surpreende. É uma delícia. E essa, além dos prêmios nacionais, tem esse prêmio brasileiro, no Brasil, no Campeonato Brasileiro de Cervejas, no Brasil Beer Cup, ela ganhou um prêmio na Colômbia também, um prêmio internacional, também medalha de ouro, muito bem falada lá. Vamos lá, Marconi. Isso aí já é bonito por natureza, né? Essa daí, esse troféu bonitão que está preenchido com a própria Barley Wine, é o troféu que representa a 5ª melhor cerveja do Brasil. Além da medalha que ela ganhou de ouro, que está ali atrás. Um troféu lindo, né? Troféu muito bonito. Com a cerveja Essa aí você... Todo feliz segurando a medalha Claro, dela. claro. Eu fico imaginando vocês como mestre cervejeiro, alegria. Continua. Sim. Acabou as fotos? Tem um vídeo aí, não tem? Tem. E o vídeo que ele vai mostrar, Modesto, que é assim, essas 2 medalhas, a gente vai mostrar o certificado, né? Quando a gente recebeu os certificados das 2 medalhas. E ganhar esses 2 ouros nos credenciaram a ser a melhor cerveja do estado do Rio de Janeiro no ano de 2024. Esse Esse daí, exatamente. A cervejaria Oppendorf foi eleita número 1 do estado do Rio de Janeiro. Eu trouxe aqui também. Até trouxe o certificado. Mostra aí, pode mostrar. já está aqui. Ali vocês viram a foto. Vamos vê-la aqui ao vivo e em cores, né, o Marconi? Mostra aí, por favor. Esse daqui. Pode dar um zoom bem bonito nela aí, ó. Essas 2 premiações. Olha, eu prometo que vou trazer uma cerveja dessa para você, Marconi. Essas 2 premiações Já deixa essa aqui para ele. Nos deram a honra de ser eleita a melhor cervejaria do estado do Rio de Janeiro em 2024. Isso. E essa aqui é a cerveja. Essa é a marguerita. Isso. Aqui, ô Marconi. Está na minha mão aqui. É uma cerveja premiadíssima, minha gente. E essa outra aqui. E essa é a que nos possibilitou a 5ª melhor cerveja do Brasil. A Barley Wine. A Barley Wine. Eu tive o privilégio de experimentar as 2. São 2 cervejas. Nós estamos falando aqui da Oppendorf, mas nós sabemos que não é só a Oppendorf que tem esse sucesso, não. Outras cervejarias de Friburgo também tem. Eu trouxe um exemplo, porque agora sim nós vamos falar de algo que realmente é um orgulho para a Nova Friburgo e para vocês nem se fala, né? Como é que vocês conseguiram essa oportunidade de atravessar o Atlântico do sul para o norte e vão chegar ao Canadá no próximo mês, né? Isso, em maio. Então, a gente, com essa questão de ganhar prêmios e buscar excelência, né? No Mundial, a gente ganhou prêmio por 2 anos consecutivos, né? O Mundial da LBR Rio de Janeiro, que é um evento, o maior evento de consumo de cerveja no Brasil, na América Latina, se eu não me engano. Então, assim, é um festival muito grande. Só que, originalmente, o Mundial da LBR, portanto, é falado em francês, né? Desculpa o meu francês aí, se você está ouvindo em casa e fala francês, o francês é bem ruim. Mas ele é originalmente do Canadá. E ele já teve edições em Paris, também em São Paulo. Então, ganhar esses prêmios, ter esses sucessos no festival, o comentário do pessoal, né, a fama que se criou durante o festival, nos credenciou a ser convidados a representar o Brasil no aniversário de 30 anos do Mundial de LBR Canadá, que acontece em Montreal. Então a gente vai ser uma das... São 10 cervejarias brasileiras. Se eu não me engano, são 10 cervejarias. Se eu não me engano, são 10 cervejarias brasileiras. Ou seja, nós temos 10 cervejarias num país de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, 10 cervejarias, uma delas é de Nova Friburgo, que tem 1.000 quilômetros, 900 e poucos quilômetros quadrados.
Isso é motivo que eu falo, é uma Nova Friburgo que dá certo, ou seja, nós temos um polo cervejeiro que merece ser respeitado, e por isso que eu dou parabéns ao prefeito Johnny Maio, que criou a Rua da Cerveja, mesmo muita gente chiando, e agora teremos em maio até uma festa de cerveja aqui, né? Exatamente. Então, mas continua aí falando desse odisseia que vocês vão enfrentar. Então, agora as nossas queridas já estão a caminho do Canadá já foram enviadas. São 5 cervejas. São que 5 a gente... cervejas que a gente vai levar. É legal porque a gente conseguiu encaixar também a regionalidade nesse assunto, né? Vai a Catarina Sour, que é a Catarina Pai, que é feita com morango daqui, né? Então é uma coisa que a galera do Canadá vai conseguir provar, uma cerveja com morango friburguense. A Marguerita, que é a cerveja mais premiada do estado, com ouro, eu diria, praticamente, da cidade com certeza. A Barley Wine, também, que foi a 5ª melhor do Brasil. A Vite de abacaxi hortelã. A Vite de abacaxi hortelã, que é uma coisa muito nossa do Rio aqui, nesse suco de abacaxi hortelã. A gente adaptou a Vite, que já é uma cerveja refrescante, que geralmente leva coentro e laranja. A gente modificou para hortelã e abacaxi. Então fica uma coisa muito refrescante, é uma cerveja que faz muito sucesso no Mundial. Então por isso eles também acharam legal a gente mandar ela. Vamos ver se os canadenses vão gostar de abacaxi hortelã, como a gente gosta do suco, né? E a Russian Imperial Stout. E a Russian Imperial Stout. Que também a Russian Imperial Stout, que é que outra... é uma cerveja que o pessoal lá gosta muito, até por conta do frio, né? E a nossa também, modéstia à parte, ela é bem gostosa. Mas como é que é a tal logística disso? Como é que foi isso? Então, a gente enviou a cerveja para lá, mas assim, como é um festival que aconteceria independente, eles sabem da dificuldade de você participar de um festival fora do país, né? Já é difícil participar dentro do país, que é muito grande, quiçá fora do país. Então, eles vão operacionalizar a venda da cerveja lá. Só que, assim, é de bom grado, se possível, que a gente participe também do festival, esteja lá falando da cerveja, falando de Nova Friburgo, falando de tudo. Então, a gente está tentando viabilizar essa ida nossa através de várias maneiras. Você aí que está assistindo, que tem uma empresa ou que tem a possibilidade de nos apoiar. E a gente também está vendendo uma rifa com produtos Alpendorf, né, buscando custear essa viagem. Uma parte a gente já conseguiu, mas a gente ainda está na luta para conseguir estar lá falando em loco da cidade, falando tudo isso que a gente está conversando aqui, é o que a gente vai passar para os canadenses lá. E como é que se obtém essa rifa? Como é que você chega a ela? Pode entrar em contato no nosso Instagram, tem contatos lá, tem um Linktree que tem 3 contatos, meu, do Gabriel e da Ana, então, ou por mensagem no próprio Instagram. Quem não tem Instagram, procurando na internet, você consegue Facebook também, redes sociais, consegue entrar em contato com a gente. Pode falar o telefone também. Pode, fica à vontade. Beleza. Ele é número fixo, mas é WhatsApp, 22 3512 1151. Quando é que vocês vão para o Canadá? A gente vai na 3ª semana de maio. Ou seja, vocês viram que eu estou mostrando uma vaquinha aqui. Isso aí. A vaquinha vai estimular a ida de uma friburguense representar o Brasil na Alemanha. Se vocês me passarem os dados, vocês passam para mim, que vai aparecer no programa também todas as sextas-feiras. Perfeito. Toda ajuda é super bem-vinda. Então, aí vai aparecer. Então, e a nossa ideia sempre foi, Modesto, nessa questão da própria ida lá, é criar pontes também, né? Por que não? Às vezes você tem uma necessidade, eu tenho aqui em Friburgo a gente tem muita aptidão de industrial, eu só né? preciso de uma ajuda de vocês, eu só tenho mais 1 minuto, hein? Tá, não, rapidamente, assim, se tem alguma empresa que quer fazer alguma ponte com o Canadá, a gente pode tentar facilitar essa vida com a nossa ida para lá, né, também. É isso aí. Bem, é uma maneira de criar um elo. Aqui a gente tem tempo. Sim, Marcolinha, eu te agradeço aí mais uma vez. Vocês têm 20 segundos cada um para se despedir e nós torcemos para vocês. Agradecer novamente a oportunidade de vir falar sobre a nossa história, sobre o que a gente gosta de fazer, sobre os resultados recentes, mas ressaltar que, além da Alpendorf, Friburgo tem uma vocação muito grande, turisticamente falando, cervejeiramente falando. Então, apoiem as cervejarias locais. É isso aí. Agradecer mais uma vez, Modesto, por esse bate-papo tão gostoso. Foi o que você falou, podia estar sendo regada uma cervejinha, né? Infelizmente a gente não é possível, né? Mas agradecer mais uma vez o pessoal de casa aí.
que sempre comenta, né, os pacientes lá da clínica também sempre falam, eu te vi lá na TV e tal. Então é sempre um prazer estar aqui. Espero que isso possa nos ajudar a concretizar esse sonho de representar em loco a nossa cidade lá fora, e até uma próxima. Bem, vocês que estão do outro lado da telinha devem estar de boca. Eu já estou doido para saborear uma cerveja, né? Imagino vocês também. E quem não conhece o mundo das artesanais, entre, porque é uma viagem sem volta, tá bom? Até a próxima semana, se Deus assim permitir.